Olá! Começando por aqui mais um Pod de Mulher, sejam todos bem-vindos aqui no canal do YouTube Juliana Rangel News ou pelo Spotify, pelas plataformas aí, de onde você estiver tanto assistindo, né, como também ouvindo esse conteúdo que a gente traz semanalmente para você nas plataformas, na multiplataforma Juliana Rangel News, tá bom? Bom, estamos aí na semana que antecede o Dia das Mães, né? Então hoje nós trouxemos aqui uma história muito inspiradora, muito especial, que a gente quer compartilhar com você aí em casa, para que você primeiro conheça um pouquinho mais e que a gente fala o que é o real significado de ser mãe, né, gente? Então, o que é o ser mãe para você? E essa história, eu tenho certeza que vai te inspirar muito e vai mexer com você emocionalmente, né? De você conhecer um pouquinho mais, que é uma pessoa tão especial, tão iluminada, e que a gente vai conversar aqui. Deixa eu falar a nossa frase do dia, que a gente sempre começa o programa com uma frase, né? E hoje nós escolhemos a seguinte: ser mãe é descobrir a força que você nem sabia que tinha e enfrentar desafios com amor e determinação. Gisele Bündchen. Minha convidada de hoje é Regina Fernandes. A Regina, ela é corretora de imóveis, terapeuta e consteladora sistêmica familiar. E a Regina tem uma história, que é o que ela vai compartilhar com a gente aqui, que mudou um pouco a vida dela, né? E ela vai contar um pouquinho mais pra gente. Que ela teve a filha trocada na maternidade e a descoberta foram os filhos trocados na maternidade, né? Falando corretamente. E a descoberta veio em 2022, 37 anos depois dessa troca. Esse caso com a Regina aconteceu em Sertãozinho, hoje ela vive em Ribeirão Preto e tá aqui com a gente. Regina Fernandes, seja bem-vinda no Pod de Mulher. Obrigada pelo convite. Regina, respira, né? Tem que respirar, e muito. A gente está falando de 2022, quando na verdade, tudo nós vamos falar em aconteceu, 1985, né? Que foi quando nasceram Foram as duas, quando né? nasceram, A gente hoje você tem a Thaís e a Vitória, né? Isso, que são Thaís as suas e a Vitória. filhas. E 85, quando você foi para Santa Casa em Sertãozinho. Isso. Para ter a sua filha. E aconteceu que você teve o bebê e tudo mais, e passaram-se 37 anos. 37 anos. Depois vem essa notícia, né, por uma carta registrada, eles pedindo para eu entrar em contato com eles, que eles tinham algo para me dizer, e vem essa notícia, né, que eles queriam que eu fizesse o teste de DNA com a Thaísa. Mas a Thaísa não é uma pessoa, entre aspas, comum, né? Ela tem as suas dificuldades, ela é uma pessoa que requer muito cuidado, porque ela traz várias sequelas da epilepsia, ela tem esquizofrenia, ela tem uma deficiência intelectual, tem uma deficiência também motora, mas que tudo isso foi trabalhando, eu fui trabalhando muito com ela, tanto fisioterapias, natação, né? Então ela conseguiu, graças a Deus, conseguiu se alfabetizar, né? Chegou no grau que não ia mais. Hoje ela tá com 38, né? 38, porque como é dezembro, então elas fazem dia 1º de dezembro, o aniversário delas, né? E hoje ela tá com 38, vai para 39 anos. Mas é como se estivesse conversando com uma criança, é uma eterna criança, então ela requer dela e fazer um teste de DNA, não é assim? Isso é... Para uma pessoa que tem um entendimento maior já é difícil, imagina para quem não tem esse entendimento. A Santa Casa entrou em contato com você em 2022. Isso. E como foi, por exemplo,
Eles te ligaram? Não, mandaram uma carta registrada. Você acredita nisso? No mundo tão tecnológico que nós vivemos, foi uma carta registrada. Mas pedindo já para fazer um teste de Não, ou não. Só entrando em contato. Pedindo para que eu entrasse em contato com eles, que o provedor queria falar comigo. Mas eu não dei muita importância. Você nunca imaginou, né? Não dei nem importância. Falei, eu fui viajar, sabe? Eu deixei a carta, eu falei assim, não sei o que é, o que pode ser. Imagina, o provedor quer falar comigo. Na hora eu pensei que fosse doação, juro. Falei assim, eu acho que o hospital tá precisando de doação, mas não sou eu que vou ter para dar, né? Pensei nisso. E aí só quando eu entrei em contato, que marcamos um Zoom, porque eu não estava nem em Ribeirão Preto, né? Que eles queriam que eu fosse presencial, mas eu falei que estava difícil, que eu só ia poder ir para maio. E aí marcamos um Zoom e eles falaram pelo Zoom mesmo, dessa possibilidade. Entendeu? Graças a Deus que eu estava num Zoom. Como foi para você receber essa notícia? Tipo, no momento? Eu fiz uma ligação logo depois, que eu fiz uma ligação para uma amiga advogada e disse para ela, caiu um meteoro na minha cabeça. Que foi essa sensação que eu tive. O mundo abriu. Como que você vai imaginar? Eu falei, não é possível. E eu não acreditava tanto. Mas mesmo assim é muito difícil você ouvir isso, né? Que você está entre as 11 crianças que nasceram naquele dia, na possibilidade de ter tido trocado seu filho. Então eu falei, não é possível, né? E aí eles queriam que eu fizesse, eu falei que eu não ia fazer o teste com a Thaísa, mas que eu me propunha a fazer o teste com a outra parte, com a pessoa que estava pedindo, porque assim eu não precisaria expor a Thaísa, entendeu? E nisso eu guardei um período, ninguém ficou sabendo, a não ser eu e essa minha amiga, que eu recebi, que eu liguei para ela, até eu fazer o teste do DNA. Você era casada na época? Não, quando elas nasceram, não. Mas quando você recebeu a notícia? Eu já sou viúva, eu não me casei depois. Você não se casou mais? Não. Então você guardou para você e... Você não compartilhou nem com a sua filha menor, por exemplo? Não, eu precisava, porque era um problema muito grande e podia ser que eu acreditava que não ia ter essa confirmação e eu não queria preocupar as pessoas. Criar algum alarde de que às vezes poderia não proceder, né? Que só ia prejudicar, porque eu que fiquei sem dormir, né, sentada, então foi assim, foram milhões de pensamentos, coisas que voltam, foram esses 37 anos de retorno, né, então é uma viagem no tempo, quando a gente pensa que a gente não lembra das coisas, aí que a gente começa a lembrar de tudo, sabe, é um gatilho, ele te leva nisso, e foi muito difícil, foi muito doloroso, e é até hoje, porque é um luto, né, você fala da criança que é a sua filha biológica e da criança que te entregaram nos braços, que você amamentou, que você conhece a história, que você tem vínculos, que você se doou para essa criança, né? E aí não é mentira, é uma verdade. Só que aí tiraram o direito de você criar o que realmente no dia que eu fui lá e que eu dei a luz para essa criança, né? Mas me entregaram uma outra, então é uma briga interna muito grande, então, é muito difícil. A Thaísa com a deficiência, desculpa, com as dificuldades dela, e a outra que também teve as dificuldades que passou na história dela, que ela perdeu o direito de viver do meu lado e eu perdi o direito de viver do lado dela. Mas quem sou eu para questionar o que Deus... Porque só pode ser. Toma uma. E assim, Regina, eu imagino todo esse sentimento
Mas, gente, dados do IBGE mostram, acreditem, tá? Que a cada 6.000 nascimentos, uma criança é trocada. A gente está falando de mais de uma por dia. Isso é um absurdo, né? Então, e a gente está falando dos tempos de hoje. Então, ou seja, que tem tecnologia, que tem tantos avanços, né, na área médica, na área da saúde, no atendimento, e ainda a gente tem esse número absurdo, porque uma troca a cada 6.000 crianças, bebês, E eu tô, muito eu alto. tô E dentro você tá desse, nesse índice. né? Mas Regina, e aí você recebeu a notícia, tentou digerir e você foi para o teste de DNA. eu fui fazer o teste de DNA com a minha filha biológica, e aí realmente deu, né? Então aí sim eu contei para minha filha mais nova que eu Que tinha ido. realmente o que procedia, né? Então aí eu tive que avisar todo mundo, porque isso ia mudar a vida de todo mundo, como mudou, né? Muda a vida das pessoas. Então, uma irresponsabilidade, vamos tirar Deus um pouquinho fora disso, né? Mas uma irresponsabilidade de uma pessoa que destruiu várias vidas, né? E eu só tenho que digerir, como você disse, digerir. Não, eu estou digerindo ainda, né? E depois de tudo, até hoje não se esclareceu o que realmente aconteceu, né? Até porque passaram-se muitos anos, né? Não dá nem ao certo para saber quem foi a responsável. Óbvio que a responsabilidade, na minha visão, é do hospital. Não tem nem como. Eu tive um parto de fórceps, né? E quem fez meu parto foi uma freira. E a mãe biológica da Thaísa teve uma cesárea complicada, ela teve uma parada cardíaca, isso tudo que ela contou, tá? Eu não sei, ela quem disse pra mim lá, inclusive que ela ficou 5 dias internada, né? E pode ser que eu acredito que sim, porque eu lembro quando eu estava entrando pro centro cirúrgico, que a freira chamou o médico, ele falou, eu preciso ir para uma cesárea urgente. Eu lembro disso. Como que você lembra de tudo, né? Isso, né? Que vem vindo. Então, foi um parto difícil. Essa freira que foi muito dócil, muito humana comigo, essa freira, mas parece que ela morreu tem, acho que 4 anos, não sei. Que ela talvez saberia falar, né? Lembrar alguma coisa. Pode ser que sim, pode ser que não, porque quantas crianças passaram desses 11 30... só nesse dia, né? Só no dia 11, imagina quantas crianças que passaram. No dia 11 foram 11 crianças. No dia 1º de dezembro foram 11 crianças. Foi o dia que isso, mais ou menos 11. Foi seu parto. Agora, imagina, ela deve ter passado por muitos partos, né? Então é difícil saber, né? É muito difícil saber. Mas também mudaria alguma coisa saber o que realmente aconteceu? Não. Não vai mudar nada. Porque vamos falar aí de amor de mãe, né? Tem um livro que eu li antes, muito tempo atrás, que acho que é Pai Rico, Pai Pobre, não lembro direito, e ele fala uma frase interessante, que pai, adota o filho todos os dias. E eu acho que a mãe também adota o filho todos os dias, né? Porque a mamadeira, o peito, o choro, a febre, a disponibilidade de estar nesse cuidado, né? E o guiar essa criança, porque a criança é uma esponja, ela é tudo aquilo que você ensina, né? Então, não ia mudar eu saber o que aconteceu. Eu criei a Thaísa é minha filha, isso não tem com todas as dificuldades dela, com as minhas dificuldades, né? Mas nós somos mãe e filha. E agora você ganhou mais uma. Sim, né? Tá aí, ela é uma mulher, ela tem os filhos dela, tem a vida dela, né? E a Thaísa não, a Thaísa vai ser eternamente uma criança para os meus cuidados. Enquanto eu tiver vida, eu vou estar cuidando, porque inclusive a Thaísa
é incapacitada, né? Então eu sou a tutora, além de tudo disso, eu sou a tutora da Thaisa, além de mãe, sou tutora, e justamente por isso, porque ela não consegue viver sozinha, não dá, não tem como. Regina, e depois que tudo foi confirmado, que você teve a confirmação do DNA, como é que foram os próximos passos? Então, por exemplo, como é que foi esse encontro de você com a outra criança, já adulta, a família, né, no geral? Como que ocorreu tudo isso? É um pouco tanto difícil, porque do nada você tem o DNA, mas você não conhece a pessoa, né? Você precisa criar vínculos. Em tudo na vida você tem que criar vínculos, né? Então é muito difícil. Então nós ainda estamos nesse processo. Talvez um dia, quem sabe. Mesmo tendo sido em 2022, né? A gente tá falando aí de 2 anos, tá indo para 2 anos, né? Sim, mas é pouco tempo, perto de 37 anos, vida, né? Então vamos pensar que 37 anos é muito tempo para, de repente, você achar que tá tudo bem, não é novela, né? É vida real. E a vida real é difícil, é dolorosa, é sofrida. Mas como é que foi o primeiro encontro? Foi um tanto... vamos pensar assim, aparentemente, ok. Internamente, um vulcão. Em sentimentos, né? É isso. Então, é lógico, você passa a tranquilidade, mas dentro de você está um vulcão, porque são muitas emoções, são muitas dores, é luto, é sofrimento, é revolta, é raiva, é um monte de coisa junto. Aquilo que você deixou de viver e aquilo que você ainda tem que passar por toda essa situação. Então, é muito difícil. É só terapia e psiquiatra para ajudar mesmo, sabe? Só na terapia e na psiquiatria para tomar os remedinhos, para ajudar você a dormir e a terapeuta para te ajudar a conduzir com tudo isso. E na época, como é que se levantou a suspeita de que poderia ter a possibilidade da troca? Então, isso foi a história da minha filha biológica. Ela quem foi atrás. Porque aconteceu do pai, que a mãe dizia que era o pai, morrer, e ela foi fazer o teste de DNA para poder se enquadrar dentro do inventário. E deu negativo. Que ela não era nem mãe dele, filha dela e nem dele, entendeu? Então ela foi até o hospital. E ela fez, acho que 2 ou 3 exames, não sei ao certo, porque essa parte é a história dela, né? Sim. Eu não posso dizer por ela. Então, na verdade, começou daí. Aí, na verdade, o hospital foi obrigado a investigar, né? Sim, ele foi obrigado. Porque por conta própria, talvez eles não teriam, né? Não. Levantado a possibilidade. Não, inclusive, esse teste de DNA que ela fez com o pai, ela arcou financeiramente, né? E os nossos, o hospital quem arcou com os nossos porque testes já de entrou DNA. no processo de investigação. Isso, né? Entendeu? E tudo mais. Regina, nós temos um quadro aqui no Pode Mulher que a gente vai colocar no ar agora, porque o nosso intuito aqui é falar de mãe. Uhum. Né? E é contar um pouco a sua história e mostrar tantas formas do amor de mãe, né? Então, você falando isso, eu era, porque agora eu mudei a minha ideia, né? Eu era uma pessoa que, eu era totalmente contra a adoção. E aí Deus veio e mostrou assim, ó, olha, você esteve nos braços uma criança que não é sua geneticamente, mas é minha filha e ponto. Você sabe que eu esqueço, né, dessa troca, apaga da minha cabeça, tem hora, sabe? Às vezes eu me sinto até culpada com isso, mas às vezes eu esqueço que aconteceu isso. É doloroso. Ó, primeira questão que eu queria que você respondesse pra gente. Uai, se eu puder, né?
para você, o que significa ser mãe? Uau! Ser mãe é se abdicar da sua vida em prol dos seus filhos. Não tem. Você abre mão de tudo que é para você, para eles. A minha filha fala isso, a mais nova fala isso. Para mim, né? Que ela fala, mãe, eu não quero ser mãe, porque ser mãe é... por você eu vejo, você tira tudo que é seu por nós, né? E é verdade. A gente fala que a gente só sabe o real significado quando a gente é mãe, né? E é mãe de todas as formas, né? Às vezes a gente é mãe de irmãos. Sim. Né? No sistema não pode. Não pode, não. Né? Na constelação você não pode. Você tem Mas que eu falo assim, né? Em questão assim, a gente de tem cuidar, né? Quantos casos que a gente tem de pai e mãe não estarem mais aqui e que muitas vezes o irmão ou a irmã assume Sim. esse papel, né? Quantos casos, às vezes, de você não necessariamente adota uma criança, uma pessoa, mas você cuida. Sim. Muito especial com esse amor de mãe. Sim. Né? Então a gente tem várias formas de ser mãe. De ser mãe. Né? A gente está falando disso e um dos exemplos, inclusive nós colocamos aqui, mas eu acho que está para a última parte, que foi Madre Teresa de Calcutá. Sim, né? Mãe de todas. Mãe de todos. Da nação, vamos pensar, do mundo, né? Que é mais que isso, né? Essa doação. Esse, né? É uma doação, isso aí, ó. É isso mesmo. É se doar inteira, né? Segunda, quais os momentos mais gratificantes da maternidade para você? Ai, gente, que delícia, né? Desde aqueles bracinhos te pedindo colo, do beijo e do eu te amo, mãe. Isso não tem preço, né? Eu te amo, mãe. E obrigada, mãe. Né? É tão gostoso ouvir isso. A gente está falando aqui dos momentos gratificantes, no caso de você como mãe. Mas eu imagino também esses momentos gratificantes da Thaisa ter você como mãe. É ela que pode responder, né? Mas ela realmente... Mas assim, pelo seu cuidado, pelas oportunidades que você deu para ela como mãe, Sim. ou seja, de se doar, né, ao máximo, ainda mais por ela ter uma vida muito mais especial e necessitando de muito mais cuidados do que a nossa, né? Sim, sim. Então, de você ter esse olhar sensível de mãe, dos cuidados necessários com ela, da educação correta com ela também. E eu né? sou uma mãe águia, a que empurra do penhasco mesmo. Eu não sou aquela mãe que segura. Que abraça. Não, eu não seguro, eu empurro, porque eu sei que ela precisa desses empurrões, porque ela precisa sobreviver, né? E nesse mundo é muito difícil para nós, imagina para ela. Então, ela consegue ler, trabalhar, fazer canal no YouTube, fazer as coisas que ela faz, de tanto empurrão que eu dou para ela, né? Você é capaz. E, Regina, como que foi para você, dentro ainda, né, do tema aqui que a gente está no Boca no Trombone, compartilhar isso com a Thaisa? Foi um crescimento. Porque você teve que sentar e conversar com ela, né? Da troca, você está dizendo, né? Eu era a pessoa que eu queria evitar de todas as formas, protegê-la para não passar, porque eu sabia que ia gerar um tanto de sentimentos que para mim estava difícil. Para você já gerou, né? Imagino para ela com as doenças, né, patológicas que ela tem. Então, ela entrou em surto, mas antes eu me preparei, eu fui no neuro, no psiquiatra, nós uma semana antes fomos administrando remédios para eu poder contar. Eu preparei todo o campo para eu poder dizer tudo isso para ela, né? E mesmo assim foi com surtos, foi com dificuldade, ela se revoltou. E até hoje ela tem essa... Eu ia te perguntar agora, como que ela lida hoje? Ela tem... Falando de
indo para 2 anos, né? Acho que tudo aconteceu. Ela não tem muita ideia de espaço e tempo, assim, sabe? Ela não tem essa percepção. Então, para ela, ela fala ontem, ou no passado, longe. Então, e até os dias que ela tá bem, ok. Os dias que ela surta, ontem mesmo ela deu uma surtada, sabe? Ou seja, isso mexeu com ela, muito, né? Muito, mas muito mesmo. E é difícil segurar, né? E é algo que você, como mãe, tá tendo que aprender a lidar mais ainda, um cuidado muito mais especial, né? Hoje ela é mais fácil falar com ela a respeito disso, né? Porque ela já tem um entendimento assim, eu não vou te trocar, porque o medo dela era que eu destrocasse. Eu falei, isso não existe. Mas ela tinha esse medo, porque ela falava assim, eu sou doente. Ela tem essa consciência. Eu sou doente, a minha mãe vai me trocar, entendeu? E muitas pessoas perguntavam mesmo pra gente se ia haver se ia ter a troca. Qual era a sua reação? De muita raiva. Muita raiva. Tipo, como assim? É um objeto? É um saco de batata? Eu respondi isso para a pessoa. Falei, um saco de batata que você não gostou? Senão você olha para a criança e fala, olha, não é meu filho, eu vou lá destrocar. Gente, pelo amor de Deus, como assim? Mas aí, quando você vê o quanto que as pessoas hoje têm preconceito com as pessoas com deficiências, e é geral. As pessoas são preconceituosas. Então era mais fácil, né? Você lembra, assim, qual que foi o maior absurdo que você ouviu depois do momento que você confirmou da troca, assim, de alguém que te falou algo que você falou, meu Deus, eu não estou ouvindo isso? Foi isso. Essa pessoa chegar para mim num lugar público e falar, nossa, porque a outra filha sua é tão linda, né? E eu falei, gente, não tô acreditando que eu tô ouvindo isso, né? E você vai destrocar? Então, porque conviveu com a Thaisa desde pequena, essa pessoa. Ela viu todas as crises convulsivas que a Thaisa tinha, todas as dificuldades de aprendizado, de tudo, né? E eu tive que lidar com isso. Eu falei, se fosse teu filho, você iria fazer isso? Eu falei isso para ela. Então, é o preconceito. Porque se fosse ao contrário, será que me fariam essa pergunta? Né? Isso me questiona bastante. Infelizmente, a gente vive ainda, por mais que a gente evoluiu no tempo, né, Regina, mas a gente ainda tem pessoas com muito preconceito enraizados, né? A gente tem são muitos preconceitos na disfarçados. sociedade, sim, e que às vezes a pessoa ela solta sem querer. Só que o preconceito tá ali, né? Tá ali. É isso. É doloroso. E é triste para essa pessoa. É muito triste. É triste pra ela, né? Porque ela carrega o Ela, preconceito. é dela. Você não carrega. Isso A é gente dela. não carrega, né? Isso é dela, não é meu. Né? É que a gente tem que aprender a digerir melhor, né? Sim. Porque na hora você fala, meu Deus, né? Eu não tô ouvindo isso. Eu não e aí tô vem ouvindo. todo aquele sentimento que às vezes a gente trabalha tanto para não ter, né? Vamos falar, gente, a gente não é de ferro, né? Somos seres humanos. Mas vem aquela coisa do sentimento da raiva. Às vezes até dá, tipo... Da agressão física, da vontade de... Se você agredir, falar assim... E eu não sou de agredir ninguém, né? Fisicamente, mas na hora me dá vontade. Fala assim, gente, que absurdo. Qual é a liberdade que eu te dei pra você chegar em mim e falar uma coisa dessa, sabe? É absurdo isso. Mas depois a gente respira, né? E a gente fala assim, ai, Deus, perdoa. Esse ela mal não é sabe. dela. É dela. Tá com ela, não tá com a gente, né? É isso. Olha, graças a Deus, eu tenho uma fé muito grande, né? Isso que me ajuda bastante a passar por tudo isso. Né? Estou passando. E vou passar. Né? E vou passar. Então, é isso. Deixa as pessoas com os preconceitos delas, aonde elas têm que ficar. Falando ainda sobre isso, nós temos
exemplos de mães com muitas histórias emocionantes e principalmente com a questão do amor real de mãe, né? Então a gente colocou aqui, eu queria que você comentasse sobre a questão da Giovanna Ebank e o Bruno Gagliasso, né? Que eles têm aí 2 filhos lindos, adotados, que é o Titi e Bless, que foram adotados de outro país, né? Sim. E conheceram os pais durante as viagens do casal, que foi na África. E tem o Zian também, que é o filho deles também. São 3 filhos ali. A gente está falando de 3 culturas diferentes, né? Só que é um amor único, né, Regina? Sim, sim. E ela vai em cima com preconceito, ela vai como uma galinha, choca, cuidando da sua cria. É isso aí, gente, né? Não tem... Nós acabamos de falar de preconceito e ela passou, né? Ela passou um tempo aí que eu vim em Portugal, o preconceito com as crianças, né? Que Sim, foi, eu imaginei, restaurante. eu senti a dor dela, porque eu imagino o quanto que deve ter sofrido, ter doído nela, ter destratado os filhos dela. A gente que é mãe, a gente sabe o que é, né? Sim. É uma dor que é da gente. Ferir um filho fere todas as mães. Não tem isso. Exatamente. E é muito isso mesmo, aquela coisa da gente sair em defesa, né? Da gente tomar a frente. E óbvio, tem os 2 lados, igual eu falo, gente. Eu sou uma mãe correta. Então, se tiver errado, também se prepara. Se prepara. Porque não tem proteção. Não tem. Isso aí. Empurra lá, fala, não, agora você vai resolver. Você que arque com suas responsabilidades e resolva. Foi o que eu te falei, eu não passo a mão na cabeça, não. E a educação correta, não é que é correta, mas é a educação que gente, eu falo por mim, tá, gente? A Regina fala por ela também. Mas é a educação que hoje eu enxergo como a que, pra mim, é certa para os meus filhos, né? E que tem que ser. Tem que ter um equilíbrio, né? Eu penso assim, aquilo que eu acho que é certo para eu educar minhas filhas, eu vou até aqui. Daqui para frente, você com suas pernas e suas responsabilidades, né? Então... É isso mesmo. Regina, obrigada pela sua participação no Voz de Mulher. Eu acho que o propósito do programa hoje foi realmente destacar, valorizar e inspirar, né? Com histórias de mães e a sua história, que é uma história emocionante, né? De acompanhar e de saber de tudo que aconteceu. Como você disse, até hoje ainda é uma situação que vocês estão, as 2 famílias aí evoluindo, né? Suas filhas, e que eu tenho certeza que é uma evolução que será lá na frente do entendimento, né? De tentar se entender de tudo que ocorreu, de ter o que importa, eu acho que na verdade que é o amor de mãe. O passado não tem como mudar, Juliana, mas eu acredito que um futuro a gente pode sempre plantar algo melhor, né? É isso. Então é isso. É só entregar na mão de Deus. E é isso, né? Não tem outra forma de passar por tudo isso, né? Obrigada. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem final, essa aqui, ó, né? Ó. Essa? Tá. Para quem tá assistindo a gente. Ser mãe é isso, doação e doação, né? Então, abrace seus filhos e curta o máximo que pode. É isso que eu tenho para te dizer para todas as mães. Um feliz Dia das Mães para todo mundo. Para você. Regina, obrigada. Obrigada. Viu? Pela sua participação Eu com a que gente agradeço. aqui no Voz de Mulher. Tá bom. Pessoal, e ficamos por aqui. Espero que você tenha também se emocionado com a história da Regina e que é o que foi o nosso propósito aqui, né? Que é reforçar, gente, o verdadeiro e real amor de mãe. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.